Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença por nos ouvir e ouvir neste momento difícil que nós estamos a passar. E vou começar por pronunciar-me sobre a nossa situação. Vou começar aqui por um texto e depois irei dar seguimento a outras coisas que me vão na alma. O Nelson Tiba da Tocha quer, antes de mais, esclarecer de forma clara aquilo que considera ter sido um processo marcado pela falta de transparência desde o primeiro momento. No jogo das meias finais da Taça da AFC, a nossa equipa venceu 2-1. Posteriormente fomos surpreendidos com uma decisão unilateral de repetição do encontro, sem que até hoje tenha sido apresentada a alguns jogadores qualquer explicação clara, efetiva, devidamente fundamentada para uma medida com tamanho impacto na competição. Mais grave ainda, na ficha oficial do jogo, elaborada pela equipa de arbitragem, não consta qualquer incidente, ocorrência ou anotação que permita compreender ou suspender tal decisão. Perante esta situação, o Nelson Tiba da Tocha contestou a decisão no sentido de obter esclarecimentos, fundamentação e acesso à documentação que eventualmente sustentasse a repetição do jogo. Ao longo de todo este processo, e apesar de diversos contactos efetuados junto da AFC, nunca foi dada ao clube qualquer resposta concreta. A verdade é que o Nelson Tiba da Tocha sente que foi completamente ignorada ao longo de todo este processo. No cumprimento dos seus direitos, o clube apresentou recurso para o Conselho de Justiça dentro dos prazos legais, qual não foi o nosso espanto quando esse recurso foi rejeitado, preliminarmente por uma questão meramente formal, com o entendimento que deveria ter sido dirigido ao Conselho Técnico e não ao Conselho de Justiça. Ou seja, o recurso da Nelson Tiba da Tocha não foi sequer apreciado quanto ao seu conteúdo. Até este momento continua sem existir qualquer explicação de mérito da questão. Mesmo perante tudo isto, e por respeito pela competição, pelos adeptos, pelas instituições, a Nelson Tiba da Tocha estará sempre preparada para disputar o jogo, defendendo dentro de campo os valores que sempre pautaram a história: respeito, verdade esportiva e dignidade. Somos um clube fundado em 1953 e exigimos respeito. O clube não deixará, contudo, de continuar a lutar pela defesa dos seus direitos e pela transparência que entende dever existir em todas as decisões que envolvem a competição. Por fim, o Nelson Tiba da Tocha deixa uma palavra de profundo agradecimento aos muitos clubes, dirigentes, atletas e adeptos que manifestaram a sua solidariedade neste momento. Aqui inúmeras mensagens de apoio recebidas demonstraram que os valores da verdade esportiva, do respeito, da justiça continuam bem-vindos no futebol distrital. Por isto, se queria dizer aos seus jornalistas que qualquer coisa que tenha necessidade de tudo o que foi, tem acesso, e a documentação de tudo o que acharem que devem. E queria dizer mais uma coisa. O Tocha sente-se injustiçado, para não dizer uma palavra mais grave, sente-se roubado de estar na final da Taça da AFC. E assume estas palavras. Agora vou dar por terminado e fico ao vosso dispor para algumas perguntas que os jornalistas queiram fazer. E tenho aqui o acesso a tudo que está aqui, nós acabámos de normalmente estar aqui. Posso falar? Perante o vosso desagrado, equacionaram não ir a jogo hoje? Equacionamos. E porquê é que vão ao jogo? Por respeito pelos atletas e pelos
não se investaram o que gostavam e por nós também sentimos que não era melhor não ir a jogo, de facto, era o que eles mereciam, era que de facto a AFC merecia e todos os elementos que acompanham. Aquilo não é gente de verdade, aquilo é gente que de facto não olha uma vez para atingir fins. E mais, vou aqui dar uma vez, eu tive no jogo para tudo muito bem, eu tive num camarote com o presidente da União 19, é assim que eu quero que seja dito, desculpa lá. E ao decorrer do jogo, estava ali perto do intervalo, ele, não sei porque é que o meu treinador não faz a quarta substituição. E eu disse, ninguém é que é sempre. Viemos, convivemos, estivemos envolvidos, estivemos todos muito bem, tivemos em confraternização, mesmo no fim de jogo, eles fizeram o favor de antecipar o jogo e nós contribuímos com petisco e correu tudo muito bem. Depois o Sr. Presidente da Conferência embora um pouco mais cedo, o Sr. Presidente da Assembleia Geral, uma pessoa que eu tenho muita admiração, teve a conversar comigo, agradecer imenso, disse que nós fomos melhores, nós temos de ganhar, tudo bem, foi tudo numa boa, cada um seguiu o seu destino, nós não tínhamos correio no dia seguinte, tivemos então a trabalhar, depois no outro dia, antes do almoço, é que liga-me o Sr. Presidente da Associação a dizer ao Presidente, desculpe, mas eu vou começar o jogo. Presidente, 19. E eu disse, mas por motivo? Não sei o quê, uma técnica, não. Eu disse, olha, Presidente, tu é que sabes, isso aí é um programa vosso. Isso passou-se no dia 10. Nós começámos a ouvir comentários, a malta de Cunha dizia, vai ser um jogo repetido, isto tem palavras, palavras, vai ser um jogo repetido, vai ser um jogo repetido. Em que no dia 10 nós pedimos o relatório do árbitro. O relatório do árbitro veio de passar 17 dias, sem qualquer, não há qualquer referência a qualquer anulidade, a qualquer erro técnico do árbitro. Nada. Nem até hoje temos nada por escrito. É só uma ata feita aqui, talvez pelo Sr. António Rocha, e a comitiva, e alguém assinou, e pronto, isto é o que nós pensamos sobre a AFC. Posterior a isto, falo com as palavras que isto não vou ouvir. Depois o Conselho de Disciplina pronuncia-se a dizer que o jogo ia ser repetido e o Conselho de Disciplina veio assinado pelo Presidente da Associação de Alpinto, coisa que não devia acontecer. Há uma pessoa que nós sabemos que é que ia assinar. Está aqui para os seus depois poderem comentar. Sobre o resto. Quando é que foram notificados? É isso que eu queria chegar. Nós fomos notificados fomos notificados num dia às 5 e tal, no dia 29. E como nós não temos pessoas independentes, só no dia seguinte, depois do almoço, é que abrimos os e-mails. E foi tudo sempre sobre 29 ao final da tarde. 29 ao final da tarde, às 17 e tal. E depois só no dia 30, a seguir ao almoço, é que abrimos os e-mails, é que estava lá, que o jogo ia ser repetido. É que nós começámos a trabalhar. Na sexta-feira fomos trabalhar no recurso. Na sexta-feira, no feriado, trabalhamos no recurso, para o Presidente de Justiça, e pronto, está aqui a resposta, foi assim que se passou. Nós nunca fomos, fique bem claro, a União Superior de Tocha, esta direção que está aqui, que trabalha, deixa às vezes o seu trabalho, deixa a sua vida para se dedicar ao desporto, nunca foi ouvida para nada. E foi sempre tudo aí, interno, em e-mails, nunca nada, nem uma palavra, nem nada. Eu acho que pelo menos nós merecíamos saber o que é que o árbitro disse. Ao menos em áudio, seja o que fosse. E como é que disse? Eu, para mim, digo aqui, honestamente, isto, porque eu me apercebi, depois apresentei ao intervalo do prolongamento,
Isto foi cozinhado ao intervalo do prolongamento. Nós estávamos espetados. Isto foi cozinhado ao intervalo do prolongamento. Isto é quase tão verdade como a água. E eu gostava que para eles me provar isso, ou que o senhor árbitro viesse publicamente, obviamente connosco, dizer: "Epá, errei, todos a direito de errar, errei." Mas nós até hoje, é o diz que é a associação a defender, é não sei o quê. E curiosamente, só o Gil Engenheiro de Coimbra é que ouviram esta questão do árbitro durante o jogo. Não há nenhum elemento desportivo que tenha percebido essa situação. Que é muito estranho. E mais, nós estávamos no camarote, nunca houve ninguém que disse posições, não havia ninguém a aquecer, como ele disse que deu posições no prolongamento, não havia ninguém a aquecer, não havia nada, nem ninguém veio a correr, como ele disse, no meio do campo a correr para a posição. Não aconteceu isso, é mentira. Eu penso que já está tudo dito, e já não é pouco, mas agora já estou quase sempre a ter coragem. Agora, se os jornalistas me façam perguntas que eu puder responder a alguém aqui, porque nós somos de Geração Unida, graças a Deus. Temos aqui gente que trabalha e gente que merece todo o respeito. O Sr. Presidente dizia que vão ao jogo, mas que ponderam. Estou honesto. Mas que ponderam, portanto, continuar a defender os seus direitos. O que é que tem previsto, depois do jogo feito, mover então para defender a verdade, aquela que vocês entendem que é a verdade? Nós vamos analisar, depois do jogo, vamos analisar e tomar medidas de facto, pelo menos para fazer alguma pressão sobre a AFC e todos os elementos que acompanham, todos os departamentos que têm, e de facto deixa muito a desejar. E defender a verdade desportiva, isso é que até algumas consequências. É a segunda vez em poucos meses que a Associação de Futebol de Coimbra é colocada, entre aspas, em causa pelo mesmo termo, pela verdade esportiva, né? A primeira vez foi o Domus Nostra, em Mira Porto Mar, e agora a Desportiva da Tocha. Desconheço se há alguma outra situação, mas essas duas concretas existem. Consegue explicar o porquê que isso está acontecendo? Nesse caso, no que toca à União Desportiva da Tocha, consegue explicar alguma razão para que isso tenha acontecido? É uma incompetência completa daquelas pessoas. E depois o Presidente atravessa-se em coisas que não devia atravessar, não devia assinar coisas que tudo compete a ele. Não devia pôr o Sr. António Rocha a fazer. Foi ele que fez, por fontes seguras, ele é que fez esta ata, depois dá seguimento ao Conselho de Disciplina. E não faz sentido. Isto para mim, as pessoas são incompetentes que estão lá. É só o que tenho a dizer. O facto de, nesta competição da taça, haver 2 jogos que são repetidos, o Esperança também na altura, o Esperança e o União nesse jogo, eles vistos sobre a técnica de todas as partes, porque alguém permitiu as substituições e porque tanto a União como o Esperança eles fizeram substituições a mais. Penso que foi esse o motivo de haver um novo jogo. Neste caso, compreendo como é que depois de um erro técnico numa prova, mesmo o próprio árbitro sujeito a isto, uma vez que ele está há um regulamento diferente entre o campeonato e a taça, o que se calhar também muitos clubes não percebem e muitos se calhar nem sequer sabiam que havia regulamentos diferentes no que toca às substituições e terá a ver com o prolongamento, naturalmente. Compreendem de alguma forma o erro do árbitro, se é que houve erro, uma vez que vocês não têm esse conhecimento? Eu acho que um árbitro que diz em cada nacional, que eu não conheço, nem um árbitro que diz em cada nacional, cometer um erro tão grosseiro e depois de saber que o mesmo União 19 tinha feito o mesmo com o Esperança, não é? Isto qualquer dia, a Associação de Coimbra é um processo dos jogos na Secretaria. É um processo muito medíocre. Queria aqui acrescentar. É o que abunda naquela associação. O que queria aqui manifestar é que há clubes que, quando não ganham no campo, tentam ganhar na Secretaria, com a conivência
Vejo a assessora Paulo Coimbra e das pessoas que representam em todas as instituições, Conselho de Disciplina, Conselho Técnico, é isso tudo. E eu até digo mais, penso que até há coisas, por exemplo, no Conselho Técnico, há pessoas que assinam de cruz, porque está tudo cozinhado com a Associação Paulo Coimbra. Só então para acabar, se não levar mal, fizeram algum apelo aos adeptos, uma vez que vão a jogo, têm algum apelo aos adeptos para logo comparecerem no colégio esportivo? Posso aproveitar para dizer, olha, eu queria pedir aos nossos sócios e adeptos que compareçam, porque a vossa presença dá-nos muita força e quem sabe nos pode trazer a vitória, porque os nossos jogadores se sentirem uma grande moldura humana, poderão fazer das suas tripas de coração, além de estarem completamente estressados sobre isto, mas eu peço encarecidamente que compareçam. Ajudem a União neste momento.